Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a criação e inspiração desse colar que eu estou usando, que é o escapulário Eva, e que na verdade também pode ser vendido só como crucifixo Eva ou como esse colar coração Eva. Bom, essa foi a primeira peça Anor, a primeira peça em ouro que eu criei para o ateliê. E quando eu me dei o desafio de fazer um escapulário, a primeira imagem que me veio à cabeça foi a de uma obra chamada O Êxtase de Santa Teresa, de um escultor italiano chamado Gian Lorenzo Bernini. E para eu explicar para vocês a razão da minha fascinação por essa obra, eu tenho que falar, obviamente, dela e do Bernini. Então, vamos para Roma do século XVII? Andiamo. A vida dos artistas na época não era fácil, gente, porque uns 100 anos antes tinha vivido um cara que atendia pelo nome de Michelangelo, sabe? E o Michelangelo, a obra dele, ela obviamente inspirava, mas também dificultava bastante a vida dos artistas que vieram depois, porque assim, ele colocou o nível lá em cima. O Michelangelo era um exemplo, mas também um fantasma na vida do Bernini, porque ele era extremamente vaidoso e competitivo. E tem uma coisa que Michelangelo falava sobre o ofício dele que eu consigo compreender perfeitamente, porque eu sinto isso um pouco também. O Michelangelo achava que ele só tinha que achar que a obra já estava pronta dentro do bloco bruto de mármore, que ele só tinha que extrair as formas perfeitas que ele acreditava já estavam lá. E frequentemente, quando eu vou criar uma peça, eu tenho a impressão de que a peça já está pronta e que eu só preciso achar o que eu preciso fazer. E isso é reconfortante, mas muitas vezes é muito angustiante, porque é como se fosse uma charada que eu tivesse que responder e às vezes a gente demora um tempo para responder essa charada. Nesse colar mesmo, a única coisa que eu sabia quando eu comecei a criá-lo é que eu queria esses raios dourados por causa da escultura do Bernini, o que já era em si um grande desafio, porque soldar esse tanto de raio de ouro é muito complicado. A chance de quando você vai soldar um raio, o que está do lado derreter e cair é muito grande. Então esse era só um dos desafios da execução desse colar. Mas vamos voltar para o Bernini. O que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto quando eu vejo uma obra de arte é entender o contexto em que ela foi criada. Eu acho que isso faz total diferença. Eu me pergunto, a época em que ela foi criada, o que que era normal? O que que era bonito? E muitas vezes, no começo, quando eu olho pela primeira vez uma obra de arte, eu posso até não gostar muito dela, mas muitas vezes, quando eu leio a respeito de como ela foi criada, de quando ela foi criada, eu me apaixono por ela, porque na verdade eu me apaixono pela coragem e pela força inovadora do artista. E quer saber por que que Bernini foi tão revolucionário na época? Porque ele escolheu ser realista, coisa que o Michelangelo, por exemplo, não tinha a menor pretensão de ser. Uma vez perguntado sobre por que os bustos da família Medici que ele tinha criado não representavam, não pareciam minimamente com os modelos, o Michelangelo falou que dali em 1000 anos ninguém saberia ou sequer se importaria com a real aparência deles. E já para o Bernini isso era extremamente importante, mas mais do que a aparência física. O que Bernini queria muito era mostrar como era o caráter, como era a personalidade das pessoas que ele retratava. O termo estátua vem de stat, que significa parado. Mas Bernini, que era um inconformista, não aceitou isso e ele quis colocar ação nas esculturas dele. Talvez porque ele fosse dramaturgo também, ele queria esse drama, ele queria esse movimento nas obras dele. E parafraseando Simon Schama, um especialista em arte, falando sobre Bernini, do mármore liso e frio brotaria o drama humano. Para a gente entender a diferença de visão entre Michelangelo e Bernini, basta a gente olhar para o Davi que cada um esculpiu. Quando a gente olha para o Davi de Michelangelo, é uma coisa que a gente para e se deleita com aquela beleza estática, impávida e perfeita. Eu, pelo menos, quando olho para essa escultura, não tenho a menor impressão, por exemplo, de que aquele cara tava para entrar numa batalha com Golias. No de Bernini, não. O Davi de Bernini, ele tem verve, ele tem antecipação, ele tem emoção. O Bernini, ele fez essa escultura para que as pessoas precisassem andar ao redor dela, e andando ao redor dela, elas descobrissem o rosto contorcido do Davi, com aquela angústia e aquela emoção de quem está prestes a entrar numa batalha.
E detalhe, tá, gente? O Bernini começou a esculpir com 15 anos de idade. Bernininho. Ainda bem que não tinha videogame na época, né? Senão a gente tinha perdido um grande artista. Mas voltando a essas esculturas em movimento de Bernini, eu li uma frase a respeito dele que eu achei bem interessante, que é: Bernini tinha achado um jeito de fazer cinema com mármore. E é isso, sabe, assim, quando essa emoção de quando você não sabe exatamente o que esperar de uma obra de arte, quando ela te traz alguma coisa de novo, alguma coisa inesperada, eu acho muito interessante isso. Eu entendo isso, porque eu tenho um pouco disso também na criação das peças. Eu adoro, por exemplo, colocar detalhes nas costas dos colares, que funcionem meio como que uma surpresa para quem vê só na hora que a pessoa vira de costas. Ou então até colocar um detalhe na face interna ou na parte de baixo de um anel, que não é necessariamente para as outras pessoas verem, mas sim uma mensagem para você olhar e para você entender o que está acontecendo ali. Mas então, esse Bernini Way of Sculpting deu o que falar na época. Por exemplo, quando ele fez a escultura de Daphne e Apolo, aquilo tinha uma carga sexual, sensual, tão forte para a época que chocou as pessoas. Porque se você olhar bem, a maneira como a mão de Apolo segura a anca de Daphne e aquela era que surge, que brota bem na altura do sexo de Apolo, aquilo era muito pro pessoal na época. E foi por isso que toda a sociedade romana afluiu em peso para a Vila Borghese, que era onde a escultura estava, para ver o bafo. Tipo assim, se Bernini fosse vivo hoje, ele ia ser um trend topic, certeza absoluta. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Santa Teresa viria para salvá-lo, mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar no próximo vídeo, pra vocês ficarem com gostinho de quero mais.